Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Eu sou o Rubens Pantano Filho, atual presidente da nossa instituição. Nossos agradecimentos às empresas do grupo Devec Passione, os nossos irmãos Gentil e Felipe, pelo patrocínio para este nosso programa. Bom, o tema que vamos abordar hoje é um tema que está na pauta hoje, na verdade, desde que eu ingressei na maçonaria, mais ou menos 22 anos, esse tema está sempre na pauta, né? É sobre regularidade e reconhecimento. Eu creio que a minha, digamos, história, que eu vou colocar para vocês, deve ser mais ou menos comum, se não a 100% aí dos irmãos, a seguramente mais de 90%. Veja, o que ocorre? Fui indicado para a Ordem Maçônica por um amigo, aí depois sabendo, claro, que os nossos nomes são colocados lá para apreciação em loja. No momento seguinte, uma vez aprovado, pede-se a documentação encaminhada, é feita a sindicância, escrutínio secreto e somos aprovados, iniciados, etc. Então, quando ingressei na maçonaria, eu tinha a ideia de que a maçonaria era uma entidade, digamos, universal, que é um termo que utilizamos sempre, né, nas nossas preleções. Mas aí, nas reuniões, nos encontros e visitação de loja, pode aqui, não pode lá, eu comecei a ouvir o termo espúrio, né? Ah, tal loja é espúria, tal potência é espúria. Isso me incomodava um pouco, né? Porque a época que eu fui iniciado, né, numa loja do Grande Oriente do Brasil, onde estou hoje, inclusive, a tal loja ou obediência, que alguns se referiam como espúria, por exemplo, tinha uma loja na qual meu bisavô, meu avô estiveram envolvidos praticamente no início, né, da sua existência. E meu irmão, inclusive biológico, era venerável mestre. Eu pensava, mas essa loja tem quase 100 anos. Tem trabalhos importantes, por exemplo, junto a um asilo de velhos lá na cidade. O que significa o termo espúrio, né? E fui buscar a época e vamos dar uma olhadinha hoje, né, no seu significado. Veja só, dicionário aqui online. Espúrio quer dizer sem certeza, que não é verdadeiro, não é real, é hipotético, falso, desonesto. Então, estranho isso, né? Quer dizer, como é que poderia ser a potência a loja maçônica desonesta com 100 anos de existência, com os trabalhos importantes que faz, né? Aí, é claro, estudando um pouco mais, comecei a entender um pouco essa questão de cisões, regularidade e reconhecimento. Então, particularmente, penso eu que esse termo espúrio não devemos utilizar no nosso vocabulário maçônico. Talvez ele se aplique a essas pseudopotências que enviam um e-mail convidando você para ser maçom, ou uma mensagem de WhatsApp, que não se sabe como é que conseguiram o número, chama você para um jantar e diz, olha, você tem perfil para ser maçom, e daí você tem que comprar um relógio, ou aquelas entidades que acabam tirando dinheiro, né, de pessoas inocentes e que têm a intenção de ingressar na ordem maçônica. Na verdade, vamos pensar um pouquinho. O que nós devemos discutir é a questão de regularidade e reconhecimento, né? Eu vou também pegar um texto aqui, que é do nosso irmão Kênio Ismail, que eu julgo assim bastante interessante, né? E bastante relevante para essa reflexão. O conceito de regularidade, ele pode ser pensado como regularidade de origem e regularidade de prática, né? A gente diz que uma potência é regular quando ela, então, na sua origem, é formada por pelo menos 3 lojas regulares.
Isso aconteceu, por exemplo, em 1822 com o Grande Oriente do Brasil, que foi fundado pela loja Comércio e Artes, União e Tranquilidade e Esperança de Niterói. Então foi formada uma potência regular. Agora observe, o reconhecimento diz respeito a ter, vamos dizer, o próprio nome já diz, o reconhecimento em tese da Grande Loja Unida da Inglaterra, que é então considerada a primeira grande loja do mundo, a primeira grande loja mãe, né? E o Grande Oriente do Brasil foi fundado em 1822, mas teve o seu reconhecimento pela Grande Loja Unida da Inglaterra em 1919. Então, de 1822 a 1919, era uma obediência regular, mas não tinha o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, a gente tem que saber diferenciar. Era regular, não era reconhecido. Em 1927, há uma cisão no Grande Oriente do Brasil. Formam-se, então, as grandes lojas. Vamos pensar, estamos no estado de São Paulo, na Grande Loja Maçônica do estado de São Paulo. A Grande Loja Maçônica do estado de São Paulo foi fundada a partir dessa cisão de 27 e ela teve o seu reconhecimento mais ou menos 60 anos depois, acho que em torno de 1987. Ela foi fundada por lojas regulares, que pertenciam originalmente ao Grande Oriente do Brasil, portanto eram regulares. Mas a potência não era reconhecida, foi reconhecida 60 anos depois. Em 73, aqui no estado de São Paulo, temos uma nova cisão. E essa cisão dá origem ao Grande Oriente independente, né? No estado de São Paulo, o Grande Oriente Paulista. O Grande Oriente Paulista foi, acho que, fundado mais ou menos em 81, se eu não me engano, e teve o seu reconhecimento, acho que em 2018 e 2019. O Grande Oriente Paulista foi fundado por lojas regulares, oriundas dessa cisão, que eram então regulares, mas não reconhecidas. E agora, inclusive, recentemente, tiveram reconhecimento, primeiro do Grande Oriente do Brasil e agora da Grande Loja Unida da Inglaterra. Aí, em 2018, mais uma cisão. O Grande Oriente de São Paulo se desliga do Grande Oriente do Brasil e permanece no Grande Oriente de São Paulo lojas que estavam no Grande Oriente do Brasil anteriormente. Portanto, lojas regulares, mas que não têm hoje o reconhecimento das demais obediências. Então, digo tudo isso, não vamos entrar no mérito das discussões, né, o porquê das cisões, mas só para a gente entender essa diferença entre regularidade e reconhecimento. O termo espúria já deixei de lado, porque, observe, poderíamos dizer que o Grande Oriente do Brasil era espúrio de 1822 a 1919? Seguramente não. Podemos dizer que a grande loja, por exemplo, do estado de São Paulo, era espúria de 27 até mais ou menos 87, quando foi reconhecida? Seguramente não. Podemos dizer que o Grande Oriente Paulista era espúrio de quando formado em 81 até recentemente, 2018? Seguramente não. E também não podemos usar essa terminologia para o Grande Oriente de São Paulo. Isso para explicar no âmbito do nosso estado, né? Há situações de outros estados também. Então, deixemos de lado o termo espúria e nos concentremos em regularidade e reconhecimento. Vou pegar um trecho do artigo do nosso irmão Kenio Ismail para os irmãos refletirem um pouquinho, né? Vou olhar aqui, olha, para uma loja ser considerada regular de origem, então ela tem que ser fundada por 3
lojas regulares em território independente, ser soberana em sua administração. Para ela ser considerada regular de prática, de funcionamento, crença num ser superior, sigilo, simbolismo operativo, divisão apenas em 3 graus, aprendiz, companheiro e mestre. Essa é uma das razões da cisão de 27, porque o Grande Oriente e o Supremo Conselho à época se confundiam, digamos assim. Observar a lenda do 3º grau, juramento perante o livro sagrado, presença em loja do livro sagrado, esquadra e compasso, investigar a verdade, proibição de discussões políticos partidárias e discussões religiosas. São essas as condições de regularidade e de prática, não é? Agora, reconhecimento é simplesmente um acordo, digamos assim, um acordo formal entre potências e obediências. Tem vários questionamentos que podemos fazer nesse sentido. O que é ser reconhecido? É ter o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra pela tradição, por ser a primeira? Mas vejamos, hoje talvez a Inglaterra tenha em torno de 200, 250 mil maçons. Os Estados Unidos deve ter mais de 2 milhões. Será que o reconhecimento é apenas por tradição da Grande Loja Unida da Inglaterra, ou será que é o país que tem o maior número de maçons? É uma discussão interessante. Pense os irmãos também o seguinte, nos Estados Unidos, nós temos as lojas Prince Hall, que na sua origem era para os irmãos, digamos, de origem afro. Hoje, as lojas Prince Hall são reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra, mas não são reconhecidas por grande parte de lojas americanas, claro, devido à questão da segregação racial. São elas reconhecidas ou não são reconhecidas? O que vale é o reconhecimento pela Grande Loja da Inglaterra ou das demais lojas americanas? É uma pergunta. Podem ser chamadas de espúrias? Creio que não, não é? Outra coisa interessante, no México, por exemplo, há 2 grandes lojas que não se reconhecem entre si, não têm tratado de amizade entre si, mas são as 2 reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra. São reconhecidas ou não são reconhecidas? São regulares ou não são regulares? São espúrias ou não são espúrias? Então, essas colocações que coloco para os irmãos é para a gente saber diferenciar certinho o que são esses termos. Recentemente eu estive num evento maçônico, congregando várias potências, e uma alta autoridade maçônica usou da palavra, e lá ele saudou então todas as potências ali regulares presentes, e no seu discurso ele diz assim, irregularidade para mim tem equivalência a reconhecimento, que é um grande equívoco, né, que muitos irmãos utilizam. Então, creio que nós, como maçons, né, estamos numa entidade que tem por objetivo, então, melhorar cada um de seus membros, para que ele possa, então, de alguma forma, influir na sociedade em que vive, para a construção de um mundo melhor, a gente tem que ter clareza, a gente tem que defender aquilo que é verdadeiro, não é? Então, penso eu, como disse de início, que o termo espúrio nós temos que excluir do nosso vocabulário, talvez no máximo, como eu disse, para se referir a essas potências que, na verdade, não são potências maçônicas, são entidades desonestas, efetivamente, que enganam pessoas inocentes. Tirando essas entidades, que são então aquelas que eu diria espúrias, as demais grandes lojas, grandes orientes, são sim, e que têm décadas de existência, são potências regulares, e assim devemos tratá-las. A questão de reconhecimento
é apenas um acordo político que tem a ver com um determinado momento, por um contexto particular de uma época, em que eventualmente houve talvez divergência entre lojas, entre potências, e uma então não reconhece a outra como uma loja co-irmã. Apenas isso. Então, vamos utilizar o nosso vocabulário corretamente, vamos priorizar, sim, a irmandade e aquilo que é mais importante na ordem maçônica, também a fraternidade. Um abraço a todos, até o próximo Tempo de Estudos. Tengo miedo perderte después.